pontos de acupuntura localizados por um localizador. A gente não usa mapa de acupuntura, aqueles mapas que todo mundo já conhece, já viu no quadro. Não, a gente tem um localizador de ponto. E é ele que localiza o destino fim e lá a gente aplica o ponto de acupuntura para cada paciente individualmente. Realizamos diagnóstico com os preceitos da medicina chinesa, tá? E esse diagnóstico me dá tanto o desequilíbrio dos órgãos e vísceras, mas também ele dá um diagnóstico de intolerância à energia alimentar de acordo com a medicina chinesa. Então é individual, então um banco de dados enorme. Então a gente faz um questionário de 32 perguntas que contemplam todos os órgãos e vísceras, obviamente. No final tem um score, e desse score a gente já sabe para qual é o diagnóstico de alergia e intolerância alimentar desse paciente para aquela queixa principal. E ele fica informado do que ele pode comer e do que ele não pode comer. Além disso, a gente promove com o diagnóstico a prescrição dos produtos quânticos, que a gente chama de indutores e moduladores frequenciais, que é o nome técnico. Mas a gente fala produtos quânticos para facilitar para o paciente. Então, o que acontece? Cada órgão e víscera está correlacionado com um produto quântico. Então, coração, pericárdio, fígado. Então, a gente sabe que eles correlacionados diretamente com o meridiano, a gente já prescreve o paciente de acordo com o desequilíbrio dele. Basicamente isso. E o diagnóstico também dá o prognóstico. A gente também fala para o paciente até o que ele precisa. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero falar do mecanismo fisiológico da depressão. Os ansiolíticos, os antidepressivos, eles têm a capacidade de fazer com que a serotonina seja recaptada sistematicamente. E isso faz com que essa serotonina, sendo reutilizada, não se convertendo em triptofano, ela pode tornar-se insuficiente. Essa insuficiência faz com que o cérebro, que até então estava acomodado em não produzir serotonina por conta dessa recaptação feita pelo antidepressivo, o que acontece? Tornando insuficiente, o triptofano não é convertido e isso causa problemas. Então a terapia quântica, nesse caso, ela ajuda, potencializa o efeito do medicamento alopático, que é importante. Além do que, a gente faz com que essa serotonina seja convertida em triptofano na fibra sináptica. É interessante isso. Bom, eu quero falar, basicamente, qual é o tom dessa palestra? É dizer o seguinte, deixa eu vir para cá, que eu acho que eu estou atrapalhando, viu gente? Desculpa, eu estou meio... Né? É que a gente vai falando e não se dá conta que as pessoas estão assistindo. Bom, o que acontece? Os chineses, o pensamento chinês, a filosofia chinesa que deu origem à medicina chinesa é que foi a pauta desse trabalho. Eu fui antes da medicina, fui na filosofia chinesa. E o que a filosofia chinesa deu de presente? Os traços, o diagnóstico da depressão no pensamento chinês. Independente da etiologia, a medicina nossa ocidental, ela tem várias facetas, é multifatorial. Os chineses não. É desequilíbrio do fígado e do pericárdio. É isso aqui que é o disparador da depressão. É lógico que a depressão depois ela toma novos rumos. Para cada indivíduo acontece uma doença psicossomática. Mas vamos falar então, o que o chinês aponta? Ele fala o seguinte, que de acordo com o fígado e o pericárdio, você consegue orientar esse paciente e identificar nesse paciente as fraquezas e as virtudes. As virtudes seriam as resiliências diante da doença. As fraquezas seriam o disparador da depressão. E o mais interessante é o seguinte, que eles têm um nome Shen, que é o fígado, e Li, em chinês, obviamente, é pericárdio. E o que ele coloca? Eu coloquei resumido, tá? Resumo mesmo. O fígado, qual que é o... Antes de falar disso, eu tenho que deixar claro. Existe a personalidade e característica de nascimento, que pode estar contigo os dois, aí a pessoa tem predisposição à depressão, porque ela já nasceu com um constitucional que predispõe. Ou não, ela não tem a predisposição, porém, ao longo da vida, ela pode passar pelo fígado e pericárdio, que isso aí não vou dar detalhes de como a gente sabe disso, porque é tão bem nada bem. E ela pode desenvolver. Aonde? Onde está identificado, é uma passagem da vida, aonde eles se fundem. Fígado e pericárdio, aí ela desenvolve, seria o adquirido e o constitucional, só para vocês entenderem. Vamos falar do fígado, fraquezas. É uma pessoa que é um idealizador nato, ele sempre começa algo novo, mas não termina. Ele se torna agressivo e violento diante das injustiças do mundo. Ele é um justiceiro, ele gosta de tudo, muito ligado à justiça.
intolerante com a limitação dos outros, né? Então é aquela pessoa inflexível. Ele sempre acaba fazendo com que a impulsividade se sobreponha à razão. Esse é o fígado. Falando agora das virtudes dele, o que faria ele se afastar ou lidar melhor com isso para evitar danos em relação à depressão? É a amizade consigo próprio que o torna capaz de perdoar a si mesmo. É uma pessoa flexível diante das imperfeições da vida. Retorna à fonte pela devoção. Ele descobre o verdadeiro sentido na vida. Isso quer dizer isso. Tá? Faz sentido aquilo que ele faz? Aquilo que ele pensa? Idealizador, força de vontade. Então ele conclui aquilo que ele idealizou. Ele é um criativo. Observa e ataca de forma rápida, precisa e sem precipitação. Isso aqui é do lado bom, tá? É um oportunista. Ele espera a hora certa de falar, espera a hora certa de calar, espera a hora certa de se projetar, enfim, tudo mais. Vamos falar do pericárdio. Vamos falar das fraquezas. Desamor, apatia. Apatia é falta de alegria. É uma pessoa que faz por fazer. E ela tem muito medo das coisas. Ela tem medo de expressar a sua paixão. Aponta defeito onde não existe. Que é aquela pessoa que não lida com a vontade dos fatos. Você está falando que ali é azul, ela está falando que ali é vermelho e ela justifica com um argumento até plausível. Mas é tudo por ilusão. Utiliza a inteligência para o mal. Enlouquece depois de descobrir a verdade por detrás das coisas. Sabe aquela pessoa que fala, a amizade me traiu, eu fui traído, ou alguma coisa assim? Na verdade, ela estava tudo na frente dela. Ela que não pesquisou, ela que não estudou, ela que não viu a fundo, ela que não se atentou. E fica extrovertida. Dificilmente alguém sabe que ela tem depressão, a não ser se é um ciclo muito íntimo de amizade. Vamos falar das virtudes do pericárdio. Ligado ao elemento fogo, né? Lembrando, elemento madeira, fígado, elemento fogo, pericárdio. Compaixão, consciência. Então, como ele é elemento fogo, ele tem dificuldade de saber o que o outro sente. Quando ele está bem, ele sabe. Ele consegue sentir isso, expressar isso. Autoconfiante, tendência a ser líder. Ele tem que dar asas à sua imaginação e fazer com que isso se concretize. Alegria profunda significa que, assim, por mais que haja um infortúnio na vida dele, ele entende isso como aprendizado, não é castigo ou penitência. E evolui, os seus pensamentos se materializam. Ele é muito teórico. Então ele tem que entender que aquilo tem que se transformar em ação, para que a coisa seja completa. Tá? Então é o racional pericárdio e o emocional fígado. Os dois reunidos aqui. Tudo isso... Opa, apertei a... Tudo isso, o que acontece? Vamos falar do hipotálamo um pouquinho. Se a gente sabe que tudo que a gente sente ou pensa se transforma em química no nosso corpo, o hipotálamo é a nossa farmácia do cérebro, né? Tudo que a gente sente e pensa, o hipotálamo sabe exatamente a dosagem e para onde vai e que célula vai. Muito bem, sabendo disso, ele cria peptídeos. Se você pensou em tristeza, mágoa, rancor, ressentimento, ele vai criar um peptídeo para isso. E dessa forma, eu errado de novo, mas vamos lá. Deixa eu me localizar aqui. Pronto. Foi? Aí o que acontece? Vamos passar para o próximo. Aí nesse caso aqui, o que acontece? Chega lá nos fosfolipídios, olha lá, o peptídeo nos fosfolipídios. Ligou, fez a reação química psicossomática. Aí a célula brava, né, abriga rancor, ressentimento, e embaixo a alegria. Vai ela cantando, vai ela compartilhando, enfim. A célula, ela expressa aquilo que a gente sente e pensa. Para isso, a gente chamou a terapia quântica para ajudar a acupuntura nisso. Né? Esse pensamento chinês, o que a terapia quântica tem a ver com isso? Então, em 52, ela foi instituída lá na França. E o que é produto quântico, na verdade? Produto quântico significa o seguinte: você tem a matéria-prima diluída em água purificada, mineralizada, que tem a propriedade enemática da água, que ela faz a cópia idêntica daquela substância, e ela produz o mesmo efeito. Isso aí a terapia quântica explica. Passa por um gerador e aí você consegue ter só o campo vibracional da matéria-prima. Então, são produtos com essa propriedade. Não tem efeito colateral nem reação diversa. O Krebs, ligado ao pericárdio, olha só a fusão que a gente começou a fazer, da terapia quântica com a medicina chinesa. Eles têm as propriedades do gentian, que é um fito. Esse fito, chamado Krebs, ligado ao pericárdio, para pessoas que têm pais com histórico de depressão e pessoas deprimidas após uma perda de um ente querido.
Depois tem a oliveira, que é importante para fazer recuperação de viciados. O nímulos, para escape urinário e incontinência urinária. Taguete espátula, para pessoas que vivem perdas, sustos impactantes, choques, desilusões profundas. Tudo no mesmo produto. O humus, confusão mental, depressão, distúrbio do sono. E aqui está ele, tá? Essa forma em gotas, aqui nesse caso. Ao diagnóstico da medicina chinesa, conforme eu disse anteriormente que ocorre, deficiência de tixo do pericárdio por excesso de umidade e calor. Então é uma fusão, gente. Nada está separado. A gente juntou a psicossomática, terapia quântica e medicina chinesa. Depois vem o cromo, ligado ao fígado, né? Nesse caso, o estresse. O estresse a gente faz excretar cromo pela urina. E o cromo ele é importante para distúrbios cerebrais, neurológicos e ansiedade. Aqui está a forma dele também em gotas. Deficiência de tixo do fígado por excesso de umidade fria. Isso aqui é importante falar agora da vesícula biliar. Eu não citei vesícula biliar até agora, mas ela é importante para a gente prescrever o quântico, porque se a gente sabe que nós que trabalhamos com isso, que o cromo, quando o cromo entra dentro da célula, ele faz retirar a toxina. E ele libera, retira a toxina do organismo, via ascendente. Então ele libera. Tem que ter a via descendente, tem que ter o sangue arterial, tem que ter o oxigênio, aquilo que faz irrigar. E, nesse caso, o desobesin ligado à vesícula biliar é que faz isso. Olha lá, desobesin. Então a gente tem esse equilíbrio de colocar nutrientes e retirar toxina. O Red Chestnut, quem lida com floral sabe o que é, a fadiga da adrenal, que afeta outros sistemas. E a fadiga da adrenal dá um desequilíbrio hormonal, enfim, essas pessoas desenvolvem isso muito bom, o desobesin. Tem o albudeiro, que é transtornos de relação ao abuso de substâncias químicas. Tem a lípia alba, ou o alecrim, que é bom para relaxantes do sistema nervoso, né? Crianças irritadas pelos pais, mesmo que haja a aceitação posteriormente. Enfim. A jabuticabeira, deficiência vitamínica ajuda no bom funcionamento do sistema nervoso central. A arruda, que é uma antisteria, nesse caso. E aí ele também em forma de gotas, deficiência de tixo da vesícula biliar por excesso de umidade e frio. Tem 3 etapas da terapia quântica. Primeiro, a desintoxicação, depois o efeito anti-inflamatório, que é a intoxicação desbloqueada, então você já consegue remover essas toxinas com mais naturalidade, e a terceira é o próprio paciente que consegue. Então a gente, chegando nessa terceira etapa, na faixa dos 4 meses, esse paciente já consegue fazer com que aqueles peptídeos que causavam as doenças psicossomáticas, ele já consegue fortalecer, né, equilibrar o sistema imunológico e o corpo já liberar todos esses processos químicos nocivos. Isso aqui é um gráfico simples para dizer o seguinte: em vermelho é o paciente que só toma os produtos quânticos. Em laranja é quântico com acupuntura. E a acupuntura potencializa o efeito dos quânticos e os quânticos da acupuntura. Tá? E de 140 dias desse paciente com doença subaguda, a gente reduz com a acupuntura junto com os quânticos para 75 dias. Lembrando que o prognóstico para a doença subaguda são 12 sessões de acupuntura e para a doença crônica aguda, 24 sessões. É um relato de caso, basicamente, vou resumir, não vou ler tudo isso, mas é o seguinte: uma paciente de 61 anos, aos 20 desenvolveu bexiga hiperativa, a gente fez um questionário validado internacionalmente, e de 8 pontos, que seria o normal, até 8 pontos, ela somou 32. E com 17 sessões a gente recuperou essa bexiga hiperativa e ela desapareceu sem sintomas. Basicamente é isso. E esse paciente com diabetes, que a colega falou de diabetes, tipo 2, ele relatou em consulta disfunção erétil. Então, na 23ª sessão, ele relatou já o primeiro sinal de ereção, e no intervalo de 32 dias ele teve 2 relações sexuais com a esposa. Então, já conseguiu isso aí. A conclusão é a seguinte: é lógico que isso são apenas 2 pacientes, mas eu acho interessante compartilhar com vocês, porque isso aqui serve para estímulo de novas investigações, de novos pacientes, e trazer novos resultados, e fazer um tratamento multidisciplinar, porque tem elementos para isso. E que a terapia quântica, a medicina chinesa e a psicossomática é uma coisa só, elas só abordam de formas distintas, mas a leitura é a mesma. Tá? Aqui a bibliografia retirada, tá? E aqui é o meu contato, quem quiser conversar, quem quiser dialogar, sugestões, qualquer sugestões, é muito importante isso para nós, né, essa troca. E agradeço a todos, muito obrigado.